Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Miriam Foz Garcia e esse vídeo eu vou começar de uma maneira um pouquinho diferente, apesar do início ter sido igual, porque esse vídeo é bem pessoal mesmo. Eu tô aqui toda em casa, toda num lugar tranquilo, toda na minha intimidade, digamos assim, porque realmente esse vídeo é muito íntimo. Eu eu confesso que quem esteve me acompanhando deve estar se perguntando por que esse vídeo não saiu até antes, por que essa conversa não foi antes. Porém, eu acredito que eu não estava preparada para falar sobre o assunto, então eu acabei não trazendo esse assunto aqui com vocês. Eu acredito que hoje, agora, nesse momento, talvez eu esteja mais preparada para falar sobre o assunto do que antes. Tem um pouco de barulho aqui, mas já vai parar. O movimento faz parte. Então, quem me acompanha nas redes sociais, no Instagram, Facebook, percebe o quanto eu estou, os últimos tempos, compartilhando com vocês a rotina, o trabalho, algumas coisas do dia a dia, e eu tô sempre lá postando coisas e compartilhando de alguém, enfim. Tô sempre lá, digamos, quem tá acompanhando tá me vendo lá, tá me acompanhando lá, tá sabendo o que tá acontecendo. E esse final, eu tô falando hoje, dia 13 de janeiro de 2022. Olha, tá complicado pra mim falar, tá, gente? Mas vamos lá. É um depoimento mesmo, tá? É bem particular. É uma coisa assim que eu acredito que quando a gente compartilha essas coisas, quando a gente se sente à vontade, sente um chamado de compartilhar, não, eu vou falar sobre isso, pode estar auxiliando alguém, pode estar motivando alguém. Quando a gente compartilha de histórias, vida real, não é nada de fake, não é nada de, como se diz, supérfluo, nada nesse sentido. É mesmo para compartilhar, para daqui a pouco auxiliar alguém, daqui a pouco motivar alguém a seguir em frente, bola para frente, vida que segue, tá? É um fato que aconteceu ainda em 2021, tá? Que aconteceu comigo, com a minha família, e eu queria muito compartilhar com vocês. Pensei em compartilhar até na ocasião, no momento, mas eu não me sentia afim, não me sentia à vontade, não me senti disposta a trazer, a compartilhar, e acabei até me silenciando mais, olhando mais para mim, olhando mais para os meus filhos, para minha família, observando o que aquela mensagem, aquele momento estava trazendo, observando mesmo, assim, de ficar quietinha, de fazer só o básico que eu precisava fazer com vocês aqui. Eu estava compartilhando, estava fazendo sim, mas aquela vontade de estar toda hora compartilhando coisas e colocando coisas, eu não consegui. Eu não tive condições, não é condições, mas assim, vontade mesmo. Precisava ficar quietinha, precisei me respeitar. E tá tudo bem. Tá tudo bem não querer falar, tá tudo bem ficar quietinha. Tá tudo bem. A partir do momento que as coisas passam, a vida voltou a rotina, voltou a fluir, já saiu trabalhos novos já esse ano, tudo certo, mas naquele momento eu precisei parar. Eu vou contar então pra vocês do que eu tô falando exatamente. A gente programou para o final do ano, ali quando foi 24 de dezembro, a gente fazer uma viagem e voltar para a terra natal minha, do meu marido, que dá uns 200 e poucos quilômetros da onde a gente mora, em torno disso. E a gente foi então no dia 24, na manhã do 24, a gente planejou um tempinho, uns dias antes, não muitos, mas foi uns dias antes, a gente planejou para sair com os filhos, como é que ia fazer, que horário ia sair, avisou a família que a gente ia chegar lá, enfim, todos esses detalhezinhos que vocês devem imaginar. Criança, então a gente tem que ter cuidado maior, tem que ter os detalhes que criança precisa estar, né, ter tipo uma coisinha para comer, uma água,
Daí tem animais de estimação, tem uma gatinha, uma cachorrinha, então precisava também esses cuidadozinhos com ela, a cachorrinha foi com a gente. Então, um passo a passo que aconteceu. Até eu não compartilhei com vocês porque era uma correria, né? Eu tinha as coisas ainda, eu tinha atendimento, eu tinha trabalho, eu tinha um monte de coisa pra fazer, então não consegui nem compartilhar muita coisa sobre essa viagem. Eu compartilhei mais as outras coisas do trabalho e tal com vocês, mas essa parte do íntimo mesmo era no corre-corre mesmo, com criança empolgada, criança agitada, porque ia viajar, como vocês devem imaginar. Então, a gente saiu de manhã, foi assim, a gente tava bem contente, porque fazia tempo que a gente não ia, acho que fazia mais ou menos um ano, acho que a gente não ia pra lá. Então, as crianças estavam super animadas, empolgadas, numa euforia, assim, que não cabia nelas, e era a véspera de Natal, né? Então, imagina a empolgação das crianças, né? E a gente se contagia com a empolgação das crianças. A gente chega a ficar até nervoso, porque aquilo é uma vibração diferente das crianças. Elas têm uma vibração diferente. E aí a gente se preparou e foi de manhã cedo. E a gente tava nem 2 horas de viagem ainda, não deu 2 horas, era menos do que isso. E num certo local, o trânsito estava um pouco mais lento, não sei exatamente o motivo, acho que tem uma ponte lá na sequência e não sei certo motivo por que ficou lento. E um carro bateu na traseira do nosso veículo, não foi pouca coisa não, foi um susto bem grande. A pessoa não viu esse movimento de lentidão, digamos assim, ela estava distraída, né? E, nossa, foi um baque muito forte, foi em cheio, digamos, pegou em cheio, né? E aí a primeira coisa que a gente olha é para as crianças, né? As crianças estavam junto, foi um susto, imagina, todo mundo vai imaginar. As crianças se assustaram, aí o que tinha no carro, que a gente tinha... A gente saiu daqui, quando a gente saiu daqui, a gente fez uma oração, pediu bênção, proteção, ancorando os amparadores, para que a viagem fosse tranquila, sabe? A gente fez todo um ritualzinho, assim, quando a gente saiu daqui. E aí, quando aconteceu isso, óbvio, crianças, a gente, adulto, se assusta, imagina criança, né? Então, eles ficaram assim, apavorados, porque o que tinha no carro, coisas que tinha no carro, trocaram de lugar, né? O meu óculos saiu do meu rosto. Então, ele foi parar, né? A gente tava todo mundo de cinto. Ninguém se arranhou, ninguém se machucou. Foi só digamos, uma colisão de materiais, né? Danos materiais. O veículo da pessoa lá, então, ela tinha criança, também a criança, então ela acabou vomitando, provavelmente tinha alguma coisa no estômago, alguma coisa assim, acabou vomitando um pouquinho, mas também depois veio o pessoal de socorrista que vem da própria rodovia, ali tá tudo certo, não tinha nada demais, tá? A gente ficou ali parado mais ou menos uma hora, eu acho, acredito eu. Não sei se deu tanto, mas mais ou menos uma hora ali em observar, em fazer toda aquela burocracia que tinha ali. A gente precisava conhecer quem é que tinha batido no carro, precisava fazer toda aquela papelada que precisa fazer. O carro da pessoa deu perda total, então, porque o dela estourou airbag, essas coisas assim, e aí precisava trocar documentação, enfim. Várias crianças, os meus pequenos, eles estavam muito decepcionados, porque nós até comentamos de desistir da viagem, voltar para casa, né, como a gente ainda estava não muito tempo viajando ainda, né, e aí, meu Deus, as crianças ficaram assim, perder toda aquela expectativa daí de desistir, não ir mais, né? Acharam meio impossível. E o nosso veículo deu para continuar, apesar do baque que deu pra gente continuar a viagem, foi ajeitado, foi organizado, deu para continuar a viagem. Deu danos, deu danos, sim, bastante danos. As portas as portas traseiras, digamos assim, dos caroneiros atrás, assim, teve dificuldade de abrir, elas ficaram meio presas, assim, mas nada que amassasse ali nas crianças, ali tudo certo. E aí, então, a gente seguiu a viagem. Porém, a gente mudou toda a vibe da viagem, né? Mudou tudo. A gente que tava cantando, primeiro a gente fez oração, depois a gente tava cantando, tava brincando, tava dando risada.
ficou silêncio total. E aí, vamos seguir viagem nessa vibe, né? Não, mas as crianças queriam, e a gente já tinha combinado com todo mundo, e nós estávamos todos bem, não tinha nada demais. Então a gente seguiu a viagem, a gente deu sequência na viagem, avisamos o pessoal que a gente ia se atrasar, e a gente só contou que a gente chegou. Porque não tinha nada demais no seu carro, que tinha amassado e tal. E eu sei que daí quando a gente começou a seguir viagem, até a gente passar, digamos, para conseguir realmente dar sequência, a gente colocou, como a gente tinha música antes, uma música alegre, divertida, brincalhona, né? A gente trocou por mantras. A gente fez essa troca por mantras. A gente passou o resto da viagem com orações, com mantras, com algo que nos conectasse direto à fonte. Eu, na parte da astrologia, já tinha observado, já tinha visto que realmente essa finaleira do ano passado, desde o dia 19 de dezembro, se não me engano, teria essa revisão com algo físico, material, relacionado aos bens, relacionado a posses, a coisas materiais. Porém, a gente nunca espera o que vai acontecer por causa desse movimento dos astros. A gente fica atento, a gente observa mais, mas a gente não fica imaginando coisas acontecerem, né? Eu acompanho isso, eu tô sempre de olho, sempre estudando, sempre querendo saber mais como funciona na prática, como colocar no dia a dia, porque eu quero também trazer para vocês, sempre como vocês colocarem nos seus dia a dias. Mas quando acontece com a gente, daí dá aquele minuto de silêncio, assim, parece um silêncio do vazio da gente, assim, lá dentro, assim, para tudo, assim. E aí, de repente, você começa a juntar as pecinhas do plano superior, as pecinhas dos astros, as pecinhas da minha missão. Qual é a tua missão? O que a gente está fazendo aqui na Terra? Qual que é o próximo passo? Por que aconteceu isso? Aquela pessoa que estava lá antes da gente partir, então ir para nossa viagem, como era a véspera de Natal, como era um momento que estragou tanto a nossa viagem quanto a dela, mas a nossa nós ia continuar, ela ia ir para casa. A viagem dela, o passeio dela já tinha se encerrado. Ela ia ter que então buscar outra forma de ir, porque ela não tinha mais, ela ia ter que esperar coisa para tirar o carro, o guincho lá, o reboque, lá, não, o guincho chama, acho. Enfim, para tirar o carro, para levar, né, porque não dava para continuar a viagem. E pedir socorro, pedir para alguém levar ela para casa, né? Essas coisas assim. Então, para ela também foi complicado, para essa pessoa, né? E aí, quando a gente foi partir, eu disse, porque ela ficou muito assustada quando aconteceu, ela disse, foi erro meu, eu me descuidei, erro dela, ela disse. E a gente eu não olho por esse lado, eu olho como, qual é a mensagem que está por trás. Eu sempre tenho esse olhar nas coisas, e não é de agora. Sempre eu acredito que tudo que acontece na nossa vida tem uma mensagem por trás. E aí eu fiquei com aquilo, qual é a mensagem, qual é a mensagem, qual é a mensagem. Só que quando a gente fica muito focado em procurar a resposta, muito focado, ela não vem. Porque a gente fica querendo mentalizar a resposta. A gente fica querendo raciocinar a resposta. E aí ela não vem. Porque você precisa silenciar para a resposta vir. Você precisa se conectar para a resposta vir. Porque não é uma resposta de algo que você estudou. É muito mais profundo do que isso. É algo que você precisa se conectar para conseguir encontrar a resposta. Então, aqueles dias que eu fiz essa pausa, então, que a gente acabou então, viajando, ficou por lá, eu passei uns dias ali que eu fiquei meio em pausa, realmente para refletir isso, e depois quando a gente voltou ainda tinha trabalho para fazer, então eu tinha que me focar, me concentrar também nos trabalhos, né? Mas eu disse, uma hora eu vou precisar compartilhar isso com vocês, porque quando eu fui embora, então, daquele local do acidente, quando a gente foi embora, eu abracei aquela pessoa, porque era véspera de Natal, seja lá o que for, seja lá o que acontecido, não é maldade da pessoa ter feito aquilo. E eu não sei, foi instinto, foi mais forte do que eu. Eu dei um abraço nela e eu parti, aí a gente foi embora. E aí, depois disso, começou um processo, quando a gente voltou de viagem e tal, de conseguir, então, acionar o seguro da pessoa, porque ela fez a parte dela do seguro dela.
como foi ela que bateu, ela precisava fazer acionar o seguro e tal. E a gente ainda tá nesse processo, ainda não conseguimos por causa do pessoal tava de férias, então ainda tá. E eu, toda vez que eu preciso falar a respeito disso, e eu chamo ela, né, mando uma mensagem para essa pessoa, ela tá sempre disponível para atender. Então eu percebo nessa pessoa que ela tem essa coisa ainda que ela precisa devolver, ser prestativa, responder rápido, porque ela ainda sente muito aquilo que aconteceu, né? Mas eu olho muito agora o lado do que era o meu trabalho ali, o que era a minha missão ali, qual era o meu chamado ali. Porque é sobre mim, não é sobre o outro. A gente atrai pra gente algum aprendizado. A minha bênção é que o aprendizado não foi com ninguém se machucando, que não foi com, né, algo mais sério, que foi tranquilo, entre aspas. Foi susto, foi susto. Mas foi só o carro, apenas o carro. Tinha tanta coisa dentro. Tinha as nossas vidas, que é o bem mais precioso da gente. A gente perdeu tempo? Perdeu o horário. Mas talvez a gente fez um network com aquelas pessoas, a gente olhou com um olhar diferente para aquelas pessoas que estavam ali. Não sei. Eu ainda não tenho todas as respostas. Não, eu não tenho. Mas eu tô sempre observando para entender se o momento da resposta vir sem forçar. Então eu tenho certeza que o olhar sobre um bem material muda muito, que é o carro, queira ou não queira, é um bem da gente, né? Então muda o olhar. Véspera de Natal, a noite de Natal, ser grato pela vida, não precisa nem dizer nada, né, gente? Ser grato pela vida depois de um acidente, depois de um susto desses, com certeza mudou. Com certeza o olhar na noite de Natal foi diferente. Foi diferente. Tá numa conexão diferente. Tá numa vibe diferente. E a gente, por incrível que pareça, a gente acabou passando na estrada por mais alguns acidentes que já tinham ocorridos, né? E a gente olhou que, tipo, não foi nada, sabe? A gente fez a nossa parte, a gente orou pelas pessoas, a gente se conectou mais com a gente, com a nossa família. Acabou se conectando com essa pessoa, com essa família dessa pessoa também, porque, né, a gente teve essa troca de energia, a gente acabou se conectando. Então, tudo muda, tudo. O olhar para a estrada muda, o olhar para a família muda. Então, já começa ali. Às vezes a gente acha que tem que ser uma coisa, uau, tem que ser algo, meu Deus. Não, já começou ali. Mudou o olhar para a família, o olhar para a estrada, o olhar para os filhos. Uma gratidão mais forte, uma conexão mais forte. A gente tinha feito uma oração, tinha feito uma conexão? Tinha. Mas a gente começou a fazer uma brincadeira, né? Se bobear, se brincar, bobear modo de dizer, né, gente? Dar risada, falar coisas assim divertidas e palhaçadas. E aí, a partir do momento que isso aconteceu, a gente parou totalmente, e aí voltamos mais à conexão, mais à oração, meditação não, a mantras, e a gente foi assim, na estrada, a gente voltou assim da estrada, nessa viagem, porque isso mudou tudo, né? Então ainda a gente está em processo de aprendizado daquilo ali, porque ainda não passamos, ainda estamos na fase aí, então eu acredito que ainda vem sinais, vem respostas, a gente sempre está em um olhar. A Vênus, que fala do material, ainda está retrógrada, então ela ainda está trazendo essa coisa de rever os bens, rever o material, rever as tuas posses, as tuas finanças, teu dinheiro. Então ainda tem esse olhar para essas coisas também. Então por isso que ainda tem aprendizados por aí. E a questão que eu quero trazer muito importante para vocês é que tudo tem um porquê. Tudo tá interligado e tudo tem um porquê. A gente precisa estar aberto para entender os sinais e achar essas respostas, mas a gente tem que estar aberto e não forçando a coisa, tá bom? Esse é o meu depoimento sobre um fato que aconteceu comigo, aconteceu com a minha família.
A gente não se abalou por causa disso, eu acredito que até a gente se uniu mais, a gente foi mais grato ainda pela nossa vida, pela vida dos nossos filhos, pelo movimento de a gente estar juntos em união, mas é para vocês mesmos observarem o quanto é importante a gente estar aberto aos sinais do universo, os sinais que a gente recebe todos os dias, tá bom? Minha gratidão por você ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou do vídeo, curte, comenta. Se você acha que alguém pode ser tocado com essa mensagem, compartilha. Até mais. Beijo. Tchau, tchau.